você sabe o que é o Tantra? Vamos responder, mas antes vamos agradecer aos nossos alunos dos colégios de Magos Deus, que são os novos caribus, que estão contribuindo. Quase todo dia tem um Pix, então vão fazer o mesmo que os antigos. Aos nossos alunos particulares que querem se aprofundar nos nossos cursos, que também dão a sua contribuição mensal por Pix. Vamos então enfrentar um tema que começará com o título de A Força Sexual ou Dragão Alado. Então, muita gente diz que Tantra é sexo. Quando se fala a palavra Tantra, e eu disse isso a uma senhora casada, dizendo que o problema dela com o esposo dela eu resolveria, mas eu teria que ensinar a eles, a ambos, o Tantra Yoga. Ela ficou horrorizada. No entanto, este livro é feito pelo mestre Ombraan Mikhail Arvankov, russo, búlgaro, que, como Rasputin, é dono absoluto da força sexual. Absoluto. E o que Rasputin tinha era exatamente isso. O domínio completo, pleno e total da força sexual. Que não é sacanagem. Que não é putaria. Que não é o que estão mostrando nos vídeos, dizendo que aquilo é tantra. Vou mostrar que não é. E, além dele, nós temos um outro que não é tão confiável quanto ele, mas Rajneesh é o nome que esse mestre tomou, onde ele revela o segredo da força sexual. É outro grande sábio. Então, o grande segredo é que a natureza concedeu ao ser humano a maior força do universo, chamada sexo. Ela equivale à força de cerca de 10 milhões de relâmpagos que cruzam o céu quando ela é desencadeada. Milhões e milhões de megahertz. E a maioria das pessoas não sabem disso. Só que a questão é, o que é o sexo? Como ele deve ser usado? Para que o sexo foi criado? Por que eu devo conhecer o que é o sexo? São essas perguntas que vão ser respondidas tanto pelo venerável Mikhail quanto pelo Rajneesh. A primeira coisa é que é injusto falar de dragão alado, porque um dragão não é nada. Então, o que nós vamos ter aqui, na verdade, são dois dragões. Olha aqui, ó. Não tem um dragão alado, vendo? Este daqui, este tem asas, e este aqui é o dragão terrestre, não tem asas. Então, o dragão terrestre age em conjunto com o dragão alado. Logo, o mestre Mikhail deu uma certa ênfase ao dragão alado, deixando de lado o dragão terrestre. Mas um não funciona sem o outro. Então, por alguma razão que eu não sei explicar, ele decidiu supervalorizar aquilo que aqui no livro das figuras hieroglíficas de Nicolas Flamel é mostrado magnificamente como sendo um dragão que pode se transformar em 3 serpentes. Primeiro de que tudo, vejam, no triângulo ele está virado para a terra, para baixo. Portanto, ele não vai para o céu, a menos que você saiba inverter a direção dele. A natureza própria dele é ir para a terra. Por isso, o triângulo é de água. Ou seja, a ponta está virada para baixo. E ele tem 3 utilizações. 3 serpentes. Portanto, esse dragão, que é alado, aqui também Nicolas Flamel segue o mestre Mikhail. Então,
pode ser um uso, outro uso, outro uso. Nós vamos então dar a vocês quais são esses 3 usos. Em princípio, a alquimia mostra como sendo 2 vasos que se intercomunicam. Esse X intercomunica a cabeça de um vaso com o ventre de outro. E esse outro canal, eu disse esse círculo, essa via comunica a cabeça com o ventre, ou seja, o cérebro com a vagina, o cérebro com o pênis. Então, está aqui o sexo tão sutilmente representado por 2 vasos, um e outro, portanto, sempre 2. E a comunicação de a força da inteligência se comunica no dragão macho alado com a vagina do dragão terrestre. E a mente do dragão terrestre se comunica com o pênis do dragão alado. Esse mistério aqui vai ser desvendado um pouquinho mais, porque nós vamos perceber que a Igreja Católica é responsável por nós termos uma noção de que isso aqui é o diabo. Então, essa força criada pelo divino arquiteto que fez o cosmos é classificada pela Igreja Católica como sendo o diabo, com chifres, rabo e um tridente. Olha que brutalidade, que coisa triste. Preto ou vermelho, não importa. Talvez porque essas 2 figuras e essa interseção do cérebro da fêmea com o pênis do macho, do cérebro do macho com a vagina da fêmea, tem de passar por um processo para não ser o diabo. Esse processo chama-se o forno alquímico. Se não passarmos pelo forno alquímico, então vai acontecer uma tragédia. A força sexual, o dragão alado, se sobreporá ao ser humano e o humano sucumbirá. Então vocês vejam que aqui o ser humano está deitado, portanto está numa posição de inferioridade, enquanto que o dragão alado, que é a força sexual, está completamente dominando ele. Ó. A pata prendeu, as 2 patas prendeu, e a mão dele está querendo se libertar, mas não consegue. Então, por isso que a igreja decidiu colocá-lo como se fosse o diabo. Mas, na verdade, é uma força criada por aqueles que todos nós chamamos Deus. E como Deus é sábio, poderoso e bom, então essa força tem de ser necessariamente boa, embora o ser humano possa fazer dela mau uso. Como eu disse, terá de passar pelo cadinho. Teremos de fazer com que esta força não seja utilizada simplesmente daquela maneira, ou seja, a comunicação não pode ser direta, tem que haver algo no meio. Esse algo no meio é chamado o forno alquímico. Assim é o diabo. Mas aqui no meio tem um cadinho, que é um forno chamado forno alquímico. Eu marquei a figura. Se não for encontrado o cadinho, então, na verdade, será o diabo. Pode ser aqui visto também nesta outra figura do tarô. Logo, necessário é que, eu vou mostrar no próximo vídeo, os 2 vasos tenham uma mediação. E nessa mediação, o calor próprio do sexo. Todo ser humano sabe que durante a atividade sexual os nossos corpos aquecem. Então, não pode ser isso assim. Tem que passar pela mediação do cadinho. O cadinho é um forno que regula o calor dos 2 vasos. Então, um vaso está aqui dentro em contato com o outro, como nós mostramos aqui, ó. O mesmo. Só que aqui no meio, onde há esse X é uma incógnita para quem não sabe que, na verdade, ele é um forno. Isso se chama o forno alquímico, ou cadinho. Sem o cadinho, a força sexual, o dragão alado e o dragão terrestre, porque um não existe sem o outro, então será realmente diabólico. Terminamos aqui essa primeira parte e
ficou a pergunta. Você teve a iniciação ao Tantra Yoga, vendo, portanto, o elementar mais simples sobre o que é o Tantra, mas ainda não sabe o que é. Eu coloquei como um enigma e esse enigma vai ter que ser desvendado. Então, será no próximo vídeo. Muito obrigado pela visualização.